Olá, eu sou Ângela Scalabrin Coutinho, sou professora no setor de educação na Universidade Federal do Paraná, no curso de Pedagogia e no programa de pós-graduação em Educação. Faço parte do NEP, que é um núcleo de pesquisas em infância e educação infantil, e também coordeno o GT7, que é o GT de Educação de Crianças de 0 a 6 anos da ANPED. Bom, eu quero falar um pouco para vocês acerca de uma questão que nos tem sido muito cara e importante, né, nesse momento que a gente está vivendo de suspensão, né, das nossas possibilidades de desenvolvimento de uma prática pedagógica, né, aos moldes, né, daquilo que a gente a compreende, a defende com as crianças pequenas, que é tratar um pouco, ainda que muito brevemente, de questões que nos dizem sobre o que caracteriza o trabalho pedagógico na educação infantil, né? Essa questão ela é uma questão que tem sido trazida para o debate em diferentes espaços, né, com diferentes grupos, justamente porque a suspensão do nosso encontro presencial cotidiano com as crianças, com as famílias, né, com os nossos pares de trabalho nas instituições de educação infantil, por conta da pandemia, pela necessidade, né, de garantia, de assegurar o bem-estar, a vida, né, a saúde das pessoas, tem nos colocado um conjunto de desafios, né, e um conjunto de dúvidas sobre como manter essa dinâmica, né, do nosso trabalho pedagógico, sobre como manter a qualidade da educação infantil, desenvolvendo, né, as nossas práticas pedagógicas com as crianças num formato que para nós é completamente novo, e eu diria que inclusive esse período serviu, né, para nos ajudar a compreender que ele também é um formato inadequado, né, para o trabalho com as crianças pequenas, né? Isso porque uma das características, né, uma das principais marcas do nosso trabalho na educação infantil é que ele é um trabalho marcado pelas relações, né? Essas relações, elas são relações de diferentes ordens, né? Elas se dão no âmbito do nosso encontro com as crianças, com as suas famílias, com os nossos pares de trabalho. Elas são relações que vão caracterizar, né, o nosso trabalho pedagógico com as crianças, sendo que as interações, elas demarcam aqui um dos eixos do trabalho da educação infantil, junto, né, à brincadeira, lá definidas, né, definidos esses eixos nas nossas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, e que também, quando nós pensamos, né, nos sujeitos que compõem esse coletivo institucional, nos sujeitos que são o foco do nosso trabalho na educação infantil, que são as crianças pequenas, é quase impossível, né, nós pensarmos num trabalho pedagógico focalizado nas crianças que desconsidere essa dimensão das interações, que desconsidere essa dimensão das relações, né? Isso porque com as crianças pequenas, além de nós considerarmos a todo momento, né, que esse processo de elaboração da cultura, de elaboração dos sentidos sobre o mundo, sobre, né, as relações que são estabelecidas, elas se dão a partir do encontro com o outro, né? Elas se dão a partir das interações que são estabelecidas com o outro. Não poder encontrar as crianças presencialmente nesse momento, né, tem nos colocado o desafio de pensar essas interações intermediado por outras, né, intermediados por outros elementos, né? Então eu quero aqui destacar alguns deles que eu penso que são importantes de serem cotejados com essas diretrizes, né, com esses elementos que a gente já tem demarcado como elementos que constituem o campo da educação infantil. Um primeiro elemento que eu considero fundamental, né, de nós considerarmos é o fato de que nesse momento a gente tem proposto para as crianças essa interação intermediada pela presença, né, das famílias, pela presença desses outros sujeitos adultos que não são os profissionais, né, que não somos nós que atuamos diretamente nas instituições de educação infantil. Portanto, essa intermediação tem exigido de nós pensar a dinâmica do trabalho pedagógico com uma outra característica, né? Muito mais aí preocupada, muito mais focalizada em saber como as crianças têm vivenciado o seu cotidiano, né? Muito mais preocupadas em trazer alguns elementos que possam, em alguma medida, né, colaborar e constituir os cotidianos das crianças nesse momento em que elas estão isoladas, né, e que não podem, né, a grande maioria está isolada e não tem tido contato com outras crianças, né? E também pelo fato de que
toda e qualquer, né, intermediação, aí, toda e qualquer proposição que seja realizada no contexto privado das crianças, com as suas famílias, tem significado para nós também esse desafio de pensar essa característica do educar e do cuidar, né? Porque qualquer atividade que tente, né, reduzir ou traduzir a nossa intencionalidade pedagógica para algo que seja muito diretivo, muito objetivo, no sentido de um mero preenchimento por parte das crianças, confronta, né, com esses que são os princípios, com esses que são os eixos que orientam o nosso trabalho na educação infantil, né? Então, pensar, por exemplo, o trabalho com as linguagens tem exigido das profissionais, né, tentando manter uma coerência, né, com aqueles que são os nossos princípios orientadores do nosso trabalho pedagógico, tem exigido muito das profissionais pensar em possibilidades de articulação, de indicação, de acesso, né, a algumas produções culturais que permitam com que as crianças sigam ampliando seus repertórios, né? Pensar que o trabalho com a brincadeira também tem exigido reconhecer um pouco, né, de quais são as possibilidades das crianças no contexto da sua casa, no seu contexto privado, né, o que ela tem acesso, do que ela pode brincar, com quem ela pode brincar. Pensar as interações também tem passado por essa dimensão, né, da gente pensar que possibilidades interativas as crianças têm nesses contextos, né? Há uma proposição, uma discussão, né, a partir de uma pesquisadora espanhola, da Teresa Godal, em que ela sugere que nós, adultos profissionais, precisamos garantir para as crianças aquilo que ela denomina de um entorno ótimo, né? O que seria esse entorno ótimo, né? Que a gente assegure para as crianças espaço, tempo, relações que favoreçam as suas experiências, que favoreçam, né, a sua ação, que favoreçam esse processo de desenvolvimento integral das crianças. Fazer isso nesse momento para nós tem significado lidar com algumas barreiras, né? Lidar com as barreiras de que os contextos em que as crianças estão são muito heterogêneos, são muito diferenciados. As condições objetivas de vida das crianças, né, são muito diferenciados. Então vejam o quanto é importante que a gente tenha esses princípios, né, que a gente tenha as diretrizes que orientam o nosso trabalho na educação infantil muito vivas, né, em constante debate, porque são elas, né, que vão nos permitir balizar as escolhas que nós temos feito, do que nós temos sugerido para as famílias, né, do que nós temos indicado enquanto importante de ser assegurado às crianças, né, nesse momento de distanciamento físico em que nós não podemos ter uma interação direta com elas, em que nós não podemos assegurar um espaço institucional que é intencionalmente organizado e proposto para as crianças, né? Então isso implica a gente considerar que nada substitui a instituição de educação infantil, nada substitui as escolas, né? Esse espaço, ele é um espaço fundamental do ponto de vista de que a gente possa garantir de forma equânime para as crianças, né, o acesso que é direito delas, né, a materialidades, a interações, a mediações, né, das profissionais. Então, as crianças, ao estar nesse contexto, elas têm esse acesso garantido, esse acesso, né, que é seu direito aí assegurado. E neste período em que nós estamos vivendo, que é um período extremamente emergencial, em que nós temos buscado, né, alternativas de manutenção dessas práticas pedagógicas, dessa relação com as crianças, que a gente possa tomar como referência toda essa nossa trajetória no campo da educação infantil, que já nos permite falar em uma etapa consolidada, enquanto primeira etapa da educação básica, né, que tem um currículo que focaliza as crianças, os seus saberes e focaliza também essa dimensão do trabalho intelectual das profissionais, né, que não são meras executoras de um currículo previamente previsto, de atividades prontas a serem só executadas pelas crianças, mas que são, sem dúvida alguma, profissionais que pensam, selecionam, planejam, acompanham, propõem e avaliam aquilo que acontece no contexto do seu trabalho pedagógico, né? Então, que a gente possa seguir, né, tomando aqui como referência esses eixos, essas articulações, esses diálogos, né, e numa defesa
eu acho que cada vez mais necessária do contexto da educação infantil como um contexto de vida e de qualidade para as crianças, né? Que esse retorno, né, na relação com elas se dê de forma segura, que ele seja em breve, mas que ele se dê sobretudo de forma segura, para que a gente possa garantir às crianças, de fato, essa educação de qualidade que a gente tanto defende.